Existem filmes que não se limitam a contar uma história, mas que se postulam como atos de fé coletiva, como declarações culturais que transcendem a sala de exibição para se instalarem no imaginário de uma comunidade inteira. Divaldo, O Mensageiro da Paz, dirigido por Clovis Mello e estreado nos cinemas brasileiros em 12 de setembro de 2019, pertence precisamente a essa categoria singular de obras que funcionam simultaneamente como cinema, como testemunho e como ato de devoção articulado através dos recursos da sétima arte, com uma duração de 119 minutos, distribuído pela 20th Century Fox Brasil e produzido pelas empresas Cine e Estação Luz Filmes, com o respaldo institucional da Federação Espírita Brasileira. O filme traça a biografia do médium, filantropo e orador espírita Divaldo Pereira Franco desde sua infância no Nordeste do Brasil até os anos que viram consolidar-se sua missão humanitária na cidade de Salvador. A obra representa um elo preciso dentro de uma corrente cinematográfica que no Brasil vinha ganhando força e reconhecimento desde a primeira década do século XXI, quando as biografias de figuras espíritas começaram a demonstrar um poder de convocação que surpreendeu o setor audiovisual do país. Antes de adentrarmos na análise de suas imagens e suas estratégias narrativas, é necessário compreender o ambiente histórico, industrial e espiritual que tornou possível sua existência e que determinou em boa medida tanto suas conquistas quanto suas limitações. O cinema de inspiração espírita no Brasil tem uma pré-história que é inseparável da sociologia religiosa do país. O Brasil abriga a maior comunidade de praticantes do espiritismo kardecista no mundo, com números oficiais que superam os 3 milhões de adeptos declarados e com uma influência cultural que se estende muito além dos centros espíritas formais, penetrando na sensibilidade de amplos setores da população que, sem necessariamente se identificarem como espíritas, compartilham uma propensão cultural à crença na sobrevivência do espírito, na comunicação com os mortos e na noção de uma evolução moral da alma ao longo de múltiplas encarnações. Esta propensão, segundo argumentam sociólogos da religião como Marcelo Aires Camurça, explica-se em parte pela pré-existência no solo cultural brasileiro de tradições afro-brasileiras e indígenas que já reconheciam a presença ativa de entidades espirituais na vida cotidiana, o que facilitou a adoção e transformação local da doutrina codificada pelo pedagogo e escritor francês Hippolyte Léon Denisard de Rivail, conhecido mundialmente sob o pseudônimo de Allan Kardec a partir da publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. A primeira tradução de uma obra de Kardec para o português ocorreu em 1860, e o primeiro centro espírita do Brasil foi fundado na própria Bahia, a mesma região que veria nascer Divaldo Franco mais de meio século depois, como se uma continuidade simbólica e histórica vinculasse o berço do espiritismo em solo brasileiro com o homem que se tornaria um de seus maiores propagadores do século XX. Esta convergência geográfica e histórica não é irrelevante para o filme, que a transforma em um pano de fundo implícito sobre o qual se destaca a figura do protagonista. A erupção cinematográfica do espiritismo como fenômeno de massas no Brasil pode ser datada com precisão em 2010, ano em que estreou a cinebiografia Chico Xavier, dirigida por Daniel Filho e distribuída pela Columbia Pictures, que se tornou o filme brasileiro mais visto daquele ano e uma das maiores bilheterias da denominada retomada, o período de renascimento do cinema nacional iniciado por volta de 1995. Com mais de 3,4 milhões de espectadores. O filme sobre o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, conhecido universalmente como Chico Xavier, demonstrou que existia um público massivo e leal disposto a pagar para ver na tela grande as vidas de figuras espíritas que muitos já conheciam e veneravam. No mesmo ano, o filme Nosso Lar, baseado em uma obra psicografada por Chico Xavier e dirigido por Wagner de Assis, com um investimento de 20 milhões de reais e efeitos especiais elaborados por uma empresa canadense, tornou-se a segunda maior abertura de bilheteria da era da retomada, confirmando que o espiritismo não era um nicho marginal, mas um filão narrativo capaz de gerar produtos cinematográficos de amplo alcance popular. Esta dupla explosão de bilheteria de 2010 abriu definitivamente as portas do cinema espírita mainstream brasileiro,
legitimando o gênero perante distribuidoras internacionais e abrindo o caminho para uma série de produções que chegariam nos anos seguintes, entre elas As Mães de Chico Xavier, A Menina Índigo, Kardec e, eventualmente, Divaldo, o Mensageiro da Paz. A rentabilidade comprovada do gênero foi um fator determinante para que a 20th Century Fox Brasil aceitasse distribuir o filme sobre Divaldo Franco, o que representou para a produção um selo de legitimidade industrial que nenhuma distribuidora exclusivamente local poderia ter proporcionado. Clóvis Melo, o realizador de Divaldo, o Mensageiro da Paz, é uma figura do audiovisual brasileiro cuja carreira principal tinha se desenvolvido até então no âmbito da publicidade comercial. Fundador, em 1994 junto ao produtor Raul Doria, da empresa Cine, uma das produtoras publicitárias mais ativas do mercado brasileiro com clientes como Havaianas, Volkswagen, Bradesco e o Boticário. Melo tinha uma formação sólida na linguagem visual e narrativa dos gêneros curtos de alta eficácia comunicativa, o que lhe dava ferramentas técnicas, mas também uma certa tendência à condescendência narrativa própria do comercial publicitário. Divaldo, o Mensageiro da Paz foi seu segundo longa-metragem e, segundo o próprio diretor declarou em inúmeras entrevistas antes da estreia, embora se considerasse espírita, jamais havia planejado realizar um filme sobre esta temática, sendo a figura de Divaldo Franco e o encontro circunstancial com sua história os fatores que o levaram ao projeto. Esta condição de neófito cinematográfico na temática espírita conferia ao trabalho de Melo um certo frescor de olhar exterior, um distanciamento relativo em relação à hagiografia convencional que costuma caracterizar os filmes produzidos diretamente do interior de comunidades religiosas, embora esse distanciamento nem sempre tenha se traduzido em maior profundidade crítica sobre o personagem retratado. O roteiro foi desenvolvido com a colaboração de Rosalia Figueiredo, Glauber Paiva Filho e Osiel Neto em uma etapa inicial e, em sua versão final, levava a assinatura do próprio Melo e de Luciane Toffoli, uma combinação de vozes que reflete o caráter coletivo e negociado de toda escrita cinematográfica de envergadura. A fonte literária na qual o roteiro se baseou foi o livro biográfico de Ana Lande intitulado Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médiums de todos os tempos, uma obra de investigação jornalística que procurava traçar os contornos da figura do médium baiano com rigor documentado, mas também com clara vocação devocional. A escolha desta fonte específica determinou, em parte, os limites do relato cinematográfico, pois a biografia de Lande, como quase toda a literatura espírita de divulgação, tende a sublinhar os episódios de afirmação espiritual sobre os de conflito humano, o que conferia ao material de base um caráter edificante que o roteiro deveria ter contrabalançado com maior audácia dramática. A produção contou, além disso, com o apoio explícito e o respaldo econômico e institucional da Federação Espírita Brasileira, o órgão mais representativo do espiritismo organizado no Brasil, cuja presença na gênese do projeto significava tanto um sustento financeiro quanto uma garantia de fidelidade doutrinária que inevitavelmente condicionou as liberdades interpretativas que a equipe criativa poderia tomar em relação à história real. Este tipo de tensão entre a autonomia artística e a responsabilidade institucional é um dos problemas constitutivos do subgênero do cinema espírita brasileiro, e Divaldo, o Mensageiro da Paz não escapou dele, embora em certos momentos tenha demonstrado uma capacidade de transcendê-lo que seus detratores mais ferozes tenderam a ignorar. A fotografia do filme foi confiada a Jean-Benoît Crépon, diretor de fotografia francês, cuja presença em uma produção brasileira de médio orçamento era, por si só, um indicador das aspirações de qualidade técnica que a equipe perseguia. Crépon traz ao filme uma visão cromática articulada e coerente que a crítica especializada reconheceria como um dos seus maiores trunfos,
com um uso particularmente notável dos tons azul celestes para construir associações visuais entre o espaço físico e o espaço espiritual que rodeia o protagonista. A direção de arte ficou a cargo de Cláudia Terzaroli, cujo trabalho de reconstrução do Nordeste brasileiro das décadas de 1930, 1940 e 1950 recebeu elogios generalizados por sua autenticidade e atenção aos detalhes, conseguindo plasmar a textura material de um Brasil interiorano pobre, mas transbordando vida comunitária, que poucas produções de orçamento similar teriam conseguido recriar com tamanha convicção. Os figurinos ficaram a cargo de Carla Monteiro, que também foi mencionada nas resenhas mais atentas como um dos pontos fortes da produção, particularmente no que se refere à caracterização da guia espiritual Joana de Ângeles, cujo vestuário branco etéreo cumpria uma função semiótica precisa dentro do sistema visual do filme. A trilha sonora original foi composta por Hilton Raw, cuja partitura foi descrita por muitos espectadores como um dos elementos mais emocionalmente eficazes da experiência cinematográfica, embora alguns críticos tenham apontado que, em certos momentos, seu caráter enfático beirava a manipulação sentimental. O contexto de produção do filme coincidiu com um Brasil especialmente convulsionado em termos políticos e sociais. O ano de 2018 viu a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, um fato que polarizou profundamente a sociedade brasileira e introduziu no debate público tensões ligadas à identidade nacional, à religiosidade e aos valores comunitários que conferiram a uma história de caridade, fé e superação pessoal. Uma ressonância adicional para os setores que viam nesse clima político uma ameaça a formas mais solidárias de organizar a vida em comum, sem que o filme adotasse em momento algum uma posição política explícita. A história de um homem que dedicou sua existência inteira ao serviço dos mais pobres, que fundou instituições de assistência social nas margens de uma grande cidade e que propagou uma doutrina centrada na fraternidade universal, adquiria nesse contexto um peso simbólico que transcendia a mera geografia espírita para dialogar com a ansiedade coletiva de amplos setores da população brasileira. Esta dimensão contextual não foi buscada deliberadamente pelos realizadores, mas também não era necessário que fosse, pois a história de Divaldo Franco trazia inscrita em sua própria estrutura narrativa uma resposta implícita aos impulsos desagregadores de uma sociedade sob pressão extrema. A pré-produção do filme envolveu um trabalho de elenco cuidadoso que resultou na decisão de distribuir o papel principal entre 3 atores para representar as distintas etapas da vida do protagonista. João Bravo interpretaria Divaldo criança. Guilherme Lobo assumiria o papel na juventude e na etapa de formação espírita. E Bruno Garcia encarnaria o Divaldo adulto, consolidado como líder e orador. Esta estratégia, comum em cinebiografias de longo arco temporal, trazia o risco de fragmentar a percepção de continuidade do personagem, mas também permitia selecionar cada intérprete por sua idoneidade física e expressiva para cada período específico da vida representada, maximizando as possibilidades dramáticas de cada fase. A escolha de Regiane Alves para interpretar a guia espiritual Joana de Ângeles, uma entidade de profundo significado dentro do universo espírita de Divaldo Franco e para toda a doutrina kardecista brasileira, foi outra das decisões de elenco que definiriam o caráter da obra. Pois Alves era uma atriz reconhecida dentro do mainstream televisivo brasileiro, cuja imagem traria ao filme uma familiaridade popular que ampliaria potencialmente sua base de audiência. A presença de Marcos Veras no papel do espírito obsessor adicionava uma dimensão dramática de confronto interior que o relato precisava para equilibrar sua tendência à exaltação hagiográfica com algo parecido ao conflito psicológico genuíno. As pré-estreias do filme nas semanas anteriores ao lançamento oficial geraram uma expectativa considerável dentro da comunidade espírita brasileira, que via na figura de Divaldo Franco um personagem cuja história merecia o espaço da tela grande com a mesma legitimidade que cercou a de Chico Xavier. A sessão de pré-estreia realizada em Brasília em 29 de agosto de 2019,
a qual compareceram cerca de 600 pessoas, incluindo o próprio diretor Clóvis Melo, o produtor Sidney Girão, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, e o ator Carlos Vereza, entre outros. Foi um ato que combinou o lançamento cinematográfico com o cerimonial de uma comunidade que reconhece na obra um documento de sua própria identidade coletiva. A própria presença de Divaldo Franco, que em setembro de 2019 contava com 92 anos, ao evento não só adicionava uma dimensão de verificação autobiográfica ao projeto, como também convertia o espectador em testemunha de uma continuidade viva entre a história narrada e o ancião que a viveu, criando um curto-circuito temporal de extraordinária densidade emocional. Esta condição de homem vivo, cuja história seria levada ao cinema enquanto ele mesmo podia ver e comentar o resultado, é uma raridade dentro do subgênero biográfico e conferia à estreia uma singularidade que nenhuma campanha publicitária teria podido manufaturar artificialmente. O Espiritismo como sistema de crenças tem, dentro da história intelectual e religiosa da humanidade, uma localização peculiar que merece ser compreendida para apreciar plenamente o alcance do projeto cinematográfico. Allan Kardec codificou em meados do século XIX uma doutrina que se apresentava simultaneamente como ciência, filosofia e religião, rejeitando o dogmatismo das igrejas estabelecidas e propondo em seu lugar uma exploração racional da comunicação com os espíritos dos mortos, a imortalidade da alma e a reencarnação como mecanismo de progresso moral. Diferente de outras tradições espiritualistas que floresceram no mesmo período na Europa e na América do Norte, o kardecismo brasileiro desenvolveu uma vertente fortemente humanitária e assistencialista, articulada em torno da máxima evangélica de que não há salvação sem caridade nem progresso espiritual sem serviço aos mais necessitados. Esta dimensão social do espiritismo brasileiro é a que define a figura de Divaldo Franco como paradigma do médium kardecista, pois toda a sua vida foi uma demonstração de que a mediunidade genuína não se expressa no espetáculo sobrenatural, mas na dedicação cotidiana e desinteressada ao bem dos outros. Um princípio que o filme adota desde sua estrutura mais profunda até suas últimas imagens. O próprio título, que designa o protagonista como mensageiro da paz, inscreve o filme dentro dessa tradição de espiritismo social e ativo que distingue o kardecismo brasileiro de outras formas de espiritualismo individual e contemplativo. A distribuição através da 20th Century Fox Brasil, uma multinacional com capacidade para colocar o filme em um número considerável de salas em todo o território nacional, marcou uma diferença substancial em relação às produções espíritas de menor porte que costumavam circular em circuitos mais restritos. Esta associação com uma distribuidora de perfil internacional não era, obviamente, resultado da busca de lucro por parte da Fox, mas da constatação, baseada nos precedentes de Chico Xavier e Nosso Lar, de que o público espírita brasileiro era um público cativo, leal e numeroso, disposto a comparecer massivamente aos cinemas quando a proposta cinematográfica gozasse de visibilidade e credibilidade suficientes. A estreia, em 12 de setembro de 2019, ocorreu em um contexto nacional de considerável saturação do espaço espírita cinematográfico, pois apenas 4 meses antes, em maio daquele mesmo ano, havia chegado aos cinemas o filme Kardec, dirigido por Wagner de Assis, que narrava a vida do próprio codificador da doutrina e que gerou uma recepção dividida entre devotos e críticos. O fato de duas grandes produções do cinema espírita brasileiro estrearem no mesmo ano era um indicador tanto da vitalidade do gênero quanto do risco de saturação de uma audiência que, por mais leal que fosse, poderia experimentar certa fadiga diante da repetição dos mesmos recursos hagiográficos. Essa pressão do contexto competitivo acrescentou uma urgência adicional ao projeto de Melo, que precisava encontrar uma voz própria dentro de um corpus crescente de produções similares.
A análise do contexto de produção ficaria incompleta sem uma reflexão sobre a figura do próprio Divaldo Franco como sujeito biográfico e personagem cinematográfico. Nascido em 5 de maio de 1927 em Feira de Santana, no interior do estado da Bahia, Divaldo Pereira Franco foi o 12º filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco. E o seu próprio nascimento foi marcado pela adversidade. Sua mãe tinha 44 anos quando engravidou dele e o médico que a atendia havia recomendado a interrupção da gravidez diante do risco de anomalias relacionadas à idade materna. Este início dramático, no qual a vida do futuro médium ficou por um fio antes mesmo de começar, conferia ao relato biográfico uma textura mítica que o filme aproveitaria desde as suas primeiras sequências, tornando o nascimento de Divaldo um primeiro sinal da excepcionalidade de um destino que, já desde o ventre materno, parecia desafiar as previsões da ciência convencional. Ao longo dos 98 anos que viveu, falecendo em 13 de maio de 2025, Divaldo Franco tornou-se o orador espírita mais reconhecido do mundo. Psicografou mais de 250 obras literárias. Fundou, junto ao seu inseparável amigo Ninson de Souza Pereira, a instituição de caridade conhecida como Mansão do Caminho em Salvador, que chegou a atender mais de 5.000 pessoas diariamente, e recebeu honrarias acadêmicas que incluíam o título de doutor honoris causa em Humanidades pela Universidade de Montreal e a nomeação como embaixador da paz pela Embaixada Universal da Paz de Genebra. Esta riqueza biográfica extraordinária representava tanto uma bênção quanto um desafio para qualquer realizador que tentasse condensá-la em menos de 2 horas de cinema. O relato que Divaldo, o mensageiro da paz, constrói começa na pequena cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, onde o pequeno Divaldo convive desde os seus primeiros anos de vida com uma capacidade que ele mesmo não compreende e que o mundo ao seu redor interpreta com medo, incompreensão e frequente hostilidade. Desde os 4 anos de idade, segundo o testemunho do próprio médium recolhido em suas memórias e nas numerosas entrevistas que concedeu ao longo de sua vida, Divaldo experimentava visões, ouvia vozes e percebia presenças que outros não podiam ver nem sentir, o que o tornava uma criança perturbada por sua própria diferença e exposta à exclusão de seus pares. O filme traduz cinematograficamente essa condição de menino tocado pelo invisível com uma série de sequências delicadamente construídas, nas quais o pequeno João Bravo, com seus enormes olhos expressivos, plasma a mistura de terror, fascinação e solidão que deve ter acompanhado essas experiências precoces, situando o espectador não no lugar do observador externo que julga um fenômeno paranormal, mas no lugar interno de quem o vive como sua única realidade. O ambiente familiar do menino Divaldo era, nesse sentido, um microcosmo das tensões que o espiritismo produz no seio de famílias com arraigadas convicções católicas. O pai de Divaldo, homem severo e de fé romana robusta, via nas manifestações de seu filho um sinal de doença ou de possessão demoníaca que devia ser suprimida e não cultivada. Enquanto a mãe Ana, interpretada com notável humanidade por Laila Garim, ocupava um espaço intermediário de amor incondicional e confusão genuína, buscando respostas no seio de uma instituição eclesiástica que tampouco sabia o que fazer com aquele menino que falava com os mortos. A infância de Divaldo, tal como o filme a apresenta, é uma infância de exclusão múltipla, excluído das brincadeiras com seus pares, que o temem e zombam de suas visões, e excluído da compreensão paterna que o reprime. Excluído também de certo tipo de inocência despreocupada que a mediunidade prematura lhe havia arrebatado ao expô-lo, desde cedo, à presença de realidades que os adultos ao seu redor preferiam ignorar. Essa exclusão inicial tem uma função dramática clara dentro da arquitetura narrativa da cinebiografia, pois estabelece as condições de uma adversidade que o arco do personagem deverá superar e transformar ao longo do relato, convertendo a marginalização em vocação,
a incompreensão em missão e o sofrimento na base de uma empatia para com a dor alheia que caracterizaria toda a sua obra filantrópica. Posterior. É precisamente na infância de Divaldo que o filme deposita os alicerces emocionais de tudo o que virá depois, e a interpretação de João Bravo, com sua mistura de vulnerabilidade física e estranha força interior serena, contribui decisivamente para que esses alicerces sejam sólidos e críveis. Cada vez que o menino se encontra com a presença de um espírito ou experimenta uma visão, a câmera de Crepon acompanha o momento com uma sutileza iluminativa que diferencia o espaço do visível do espaço do invisível, sem recorrer a efeitos especiais espetaculares que teriam arruinado a textura íntima da experiência. Um momento particularmente significativo na infância narrada pelo filme é a intervenção de Dona Naná, a médium local, que reconhece no pequeno Divaldo a natureza de seu dom e que proporciona ao menino e à sua mãe o primeiro encontro com o espiritismo como sistema compreensivo do que ele está vivenciando. A cura de Divaldo de uma paralisia que o havia afetado, ligada à ação de um espírito perturbador que a médium consegue libertar por meio de orações e trabalho espírita, representa, no relato, o primeiro grande ponto de inflexão da história. O momento em que a perseguição espiritual se transforma em reconhecimento do dom e na abertura de um caminho que até então permanecia fechado. O filme trata este episódio com notável delicadeza, evitando tanto o sensacionalismo paranormal quanto o didatismo doutrinário para apresentar a cura como o que ela é sob a perspectiva do próprio Divaldo. Não um milagre espetacular, mas uma libertação íntima, um alívio profundo, o fim de uma guerra interior que ele vinha travando sozinho. É também o primeiro encontro do menino com o espiritismo como prática comunitária organizada, como um conjunto de pessoas que reconhecem e valorizam o que em sua família havia sido motivo de vergonha e repressão, o que introduz a dimensão de comunidade e pertencimento que será fundamental para a integração do jovem Divaldo nos centros espíritas de Salvador. A segunda fase do relato cinematográfico começa quando o adolescente Divaldo, já interpretado por Guilherme Lobo, toma a decisão de se mudar para Salvador, a capital do estado da Bahia, para buscar trabalho e seguir o caminho que seu dom e sua formação espírita já lhe traçam com crescente clareza. Esta transição geográfica, que na vida real ocorreu em 1945 quando Divaldo obteve seu diploma de professor primário e partiu para a cidade grande em busca de um trabalho como escriturário em um órgão público, funciona no filme como um umbral entre uma infância e juventude marcadas pela incompreensão e uma etapa de busca ativa e aprendizado doutrinário. A cidade de Salvador, reconstruída com notável competência pela equipe de direção de arte, torna-se um espaço de expansão, mas também de solidão. Pois o jovem provinciano que chega do interior baiano, sem outro capital além de sua vocação espírita e seu talento oratório, deve abrir caminho em um ambiente urbano que possui suas próprias regras e hierarquias. As cenas do jovem Divaldo no Centro Espírita de Salvador, onde aprende a lidar com sua mediunidade sob a orientação de mestres mais experientes, tem uma qualidade de educação sentimental e espiritual que o filme explora com acerto, mostrando como o dom bruto da infância vai sendo refinado e canalizado para uma prática disciplinada e responsável. Guilherme Lobo, cuja interpretação foi unanimemente apontada como o ponto mais alto do elenco do filme, consegue comunicar a transformação do jovem inseguro no jovem que começa a confiar em sua missão com uma economia de meios expressivos que contrasta favoravelmente com os decibéis emocionais que o material biográfico poderia ter tentado um ator menos contido. Esta fase do relato, quando Joana de Ângeles faz sua primeira aparição cinematográfica na vida de Divaldo e a presença da atriz Rayane Alves como encarnação da entidade espiritual que se tornaria sua mentora e guia ao longo de toda sua existência mediúnica, representa um dos maiores desafios criativos do filme.
O problema de representar visualmente um espírito guia no contexto de uma cinebiografia que busca certa dignidade artística e não quer cair no ridículo dos efeitos especiais fantásticos é um problema de concepção cinematográfica profunda. E a solução adotada por Mello, que opta por uma presença física de Alves caracterizada por uma luminosidade particular, um figurino branco de tons etéreos e uma gestualidade que sugere a alteridade de sua natureza sem sublinhá-la em excesso, resulta funcional, ainda que não totalmente convincente em sua totalidade. A primeira comunicação direta entre o jovem Divaldo e Joana de Ângeles, que se apresenta inicialmente apenas como um espírito amigo antes de revelar sua identidade completa, tem no filme a qualidade de um momento iniciático, de uma aliança que se sela não com efeitos dramáticos, mas com a quietude de um reconhecimento mútuo que ambas as almas, a encarnada e a desencarnada, aguardavam sem saber. A voz de Rayane Alves, trabalhada em uma lentidão serena e uma calidez que a distingue de todos os outros sons do mundo fílmico, contribui significativamente para a credibilidade de uma figura que, de outro modo, teria resultado em um estorvo cinematográfico de dimensões consideráveis. O encontro de Divaldo com Chico Xavier, representado no filme em uma sequência de duração breve, mas de intensidade dramática notável, funciona como o reconhecimento entre pares, como o momento em que o mais reconhecido dos médiuns brasileiros do século XX confirma a grandeza do caminho que o jovem baiano está empreendendo na vida real. Chico Xavier foi, durante décadas, a figura mais influente do espiritismo brasileiro, com mais de 490 livros psicografados e uma popularidade que superava os limites da comunidade espírita para estender-se ao conjunto da sociedade brasileira, e a cinebiografia de 2010 o havia convertido em um ícone cinematográfico de primeira ordem. A aparição do personagem de Chico no filme de Divaldo tem, portanto, uma dupla função. Dentro da diegese, é o encontro de dois grandes. No metarrelato, é uma referência ao universo cinematográfico espírita do qual o próprio filme faz parte, um gesto de reconhecimento da linhagem a qual pertence. O diálogo entre ambos, tal como construído pelo roteiro, foi elogiado por vários críticos por sua naturalidade dramática e pela ausência do tom declamatório que afetava outras cenas do filme, sugerindo que talvez, nos momentos de encontro entre iguais, o roteiro encontrasse sua respiração mais autêntica. A interpretação do personagem Chico Xavier pelo ator Alamo Akó é econômica e respeitosa, consciente de que não deve competir com a memória do filme de Daniel Filho, mas apenas registrar a presença do médium mineiro na história de Divaldo, com a discrição que corresponde a uma participação de peso simbólico. A terceira fase do relato, aquela em que Bruno Garcia assume como Divaldo adulto, corresponde ao período em que o protagonista consolida sua identidade como orador, mestre e fundador da Mansão do Caminho, a instituição de caridade que se tornaria o legado material mais palpável de sua passagem pela vida encarnada. A Mansão do Caminho foi fundada em 15 de agosto de 1952 por Divaldo Franco e seu amigo inseparável Ninson de Souza Pereira em um primeiro imóvel situado na rua Barão de Cotegipe, no bairro da Calçada em Salvador, antes de se mudar para o atual local no bairro de Pau da Lima, onde ocuparia eventualmente uma extensão de 78 mil metros quadrados com 44 edificações capazes de acolher milhares de pessoas por dia. O filme apresenta este processo fundacional com ênfase na dimensão de vontade coletiva e fraternidade ativa que o caracterizou. Não foi o milagre de um homem providencial, mas a obra de uma amizade, a de Divaldo e Ninson, articulada ao redor de uma convicção compartilhada de que a caridade sem obras é uma abstração vazia. O personagem de Ninson, interpretado por Oswaldo Mil, recebe no filme a atenção que merece como co-criador da obra social mais importante que ambos deixariam como herança para a cidade de Salvador e para o mundo espírita em seu conjunto. Embora os críticos apontassem que sua caracterização poderia ter ganhado maior profundidade psicológica, a vida de Divaldo Franco, tal como o filme a desdobra em seu terceiro ato, não está isenta de tensões.
internas, que o filme prefere insinuar antes que desenvolver com plena extensão dramática. O personagem do espírito obsessor, interpretado por Marcos Veras, representa a sombra persistente de uma entidade perturbadora que persegue o protagonista desde a infância e que, na etapa adulta, retorna com maior força, apresentando o conflito de uma luta espiritual que o próprio Divaldo deve travar não apenas em nome dos outros, mas também em seu próprio nome, para resolver karmas e dívidas espirituais que transcendem sua vida presente. Este elemento introduziu no filme uma dimensão de conflito pessoal que equilibrava em certa medida a tendência hagiográfica do conjunto, lembrando ao espectador que até os grandes mediadores espirituais são seres em processo de evolução, submetidos às suas próprias provas e tribulações internas. No entanto, e esta foi uma das críticas mais recorrentes na imprensa especializada, o potencial dramático desta dimensão não foi explorado com a profundidade que teria enriquecido consideravelmente a obra, ficando reduzido a uma série de episódios que não alcançaram constituir a linha narrativa de conflito interno que a estrutura do filme teria necessitado para sustentar com maior rigor dramático a transformação do protagonista. A sequência do encontro entre Divaldo, adulto, e um interlocutor cético, representada no filme como um momento de prova e reafirmação da fé, ilustra um dos tropos narrativos mais frequentes do cinema espírita: o confronto entre a lógica racional e a experiência mística, com a certeza implícita de que a segunda tem a última palavra. Este confronto, que no discurso espírita tem uma longa tradição de elaboração retórica, nem sempre encontra no cinema uma resolução dramática satisfatória, pois tende a redundar em diálogos que, mais do que desenvolver um conflito, o ilustram, convertendo a cena em um veículo didático antes que em um momento de drama genuíno. O filme de Mello não escapa totalmente desta armadilha, embora, nos melhores momentos desse tipo de sequência, consiga sugerir que a certeza de Divaldo não é o dogmatismo de quem não questionou nada, mas a convicção de quem passou pela dúvida e a atravessou para o outro lado, o que lhe confere uma dignidade dramática superior à da simples apologia religiosa. O percurso desde o menino aterrorizado por suas visões no interior baiano até o homem de fé serena que fala em praças públicas e preside o serviço comunitário da Mansão do Caminho é, em seus melhores momentos, o retrato de uma educação sentimental e espiritual que o cinema pode legitimamente aspirar a narrar. A arquitetura narrativa do filme, organizada em 3 blocos biográficos correspondentes à infância, à juventude e à maturidade precoce do protagonista, segue um esquema clássico de cinebiografia que tem suas próprias limitações estruturais. O gênero cinebiográfico enfrenta sempre o problema da compressão temporal. Condensar décadas de existência em menos de 2 horas supõe necessariamente simplificar, selecionar e, às vezes, distorcer, privilegiando aqueles episódios que melhor servem à tese do relato sobre a figura retratada e sacrificando matizes que teriam enriquecido o retrato, mas que a lógica da narrativa linear não podia absorver sem perder seu impulso dramático. No caso de Divaldo, o mensageiro da paz, esta limitação estrutural manifestou-se na opinião de vários críticos que notaram saltos temporais abruptos, personagens secundários apenas esboçados e subtramas que são introduzidas, mas não desenvolvidas, deixando no espectador a sensação de que o relato estava constantemente prestes a aprofundar em algo que, no final, decidia contornar em vez de enfrentar. A morte de uma irmã do protagonista, mencionada no filme, mas não elaborada dramaticamente, foi apontada como um exemplo paradigmático desse padrão de sugestão sem desenvolvimento que privava a obra de certa densidade emocional que teria ganhado com maior valentia narrativa. No entanto, seria injusto reduzir a experiência cinematográfica de Divaldo, o mensageiro da paz às suas limitações, pois o filme tem momentos de genuína beleza e de emoção autêntica, que demonstram que Clovis Mello, apesar dos condicionantes institucionais e das exigências do mercado específico ao qual a obra se dirigia, era capaz de fazer cinema com intenção e com alguns dos recursos necessários para materializá-la.
A transição entre os três tempos, manejada com elegância visual pela fotografia de Crepon, que encontra soluções de iluminação que unificam os distintos períodos sob uma mesma paleta cromática, evita a sensação de ruptura que poderia ter fragmentado a experiência do espectador. A recriação do ambiente sonoro do interior baiano dos anos 30 e 40, com seus ruídos de mercado, suas músicas de rua e suas conversas de comunidade pequena, adiciona uma dimensão de textura auditiva que ancora o relato em um tempo e um lugar concretos com eficácia evocadora. E, sobretudo, o filme tem a honestidade de não converter Divaldo Franco em um ser sem fraquezas nem contradições, ainda que esta honestidade se expresse com demasiada timidez, como se os realizadores temessem que qualquer sombra sobre a figura do protagonista pudesse ofender a comunidade que respaldava o projeto. O retrato dos personagens secundários no filme merece uma atenção específica que a crítica contemporânea nem sempre lhe dedicou com o rigor que requeria. A mãe de Divaldo, Ana Franco, interpretada por Laila Garim com uma combinação de ternura e firmeza que resultou em uma das atuações mais equilibradas do conjunto, é uma personagem que o roteiro desenvolve com maior generosidade do que o pai, cuja rigidez se converte mais em obstáculo dramático do que em figura humana tridimensional. Ana Franco ocupa no relato uma posição de mediadora entre o mundo do pai e o mundo interior de seu filho. E é precisamente através de seu amor incondicional e de sua determinação de buscar respostas para o sofrimento da criança que se abre o caminho para o espiritismo. A relação entre mãe e filho é, neste sentido, o núcleo emocional mais genuíno de toda a primeira parte do filme. O ponto onde a história de Divaldo deixa de ser uma história de excepcionalidade espiritual para se converter em uma história de humanidade compartilhada, de amor familiar que transcende a incompreensão e o medo para abraçar o desconhecido com a confiança que só o amor mais profundo pode sustentar. Esta dimensão foi reconhecida pela audiência popular como um dos aspectos mais emocionalmente efetivos da obra. A personagem de Joana de Ângeles, tal como o filme a concebe, é ao mesmo tempo a mais difícil de representar e a que mais peso narrativo e temático carrega sobre seus ombros etéreos. Dentro do universo espírita da doutrina kardecista, Joana de Ângeles é uma entidade de longa trajetória encarnatória que inclui, segundo a tradição espírita, vidas anteriores como Joana de Cusa na Palestina, como Santa Clara de Assis na Úmbria medieval, como Soror Joana Inés de la Cruz no México colonial e como a Madre Joana Angélica de Jesus no Salvador do século XIX. A freira que morreu mártir tentando impedir a entrada das tropas portuguesas no convento, no contexto da independência do Brasil. Esta densidade de história encarnatória prévia conferia à personagem uma riqueza de significados que o filme não podia desenvolver em sua totalidade, mas que sim podia insinuar através das escolhas de encenação que rodeavam sua aparição. A primeira aparição de Joana ao jovem Divaldo, segundo o registro histórico, ocorreu em 5 de dezembro de 1945. E o espírito apresentou-se inicialmente como um simples espírito amigo antes de ir revelando paulatinamente sua identidade completa em sessões posteriores. Uma progressão que o filme comprime, mas que mantém em suas linhas essenciais. Alves construiu sua interpretação a partir de uma pesquisa pessoal sobre a doutrina e sobre o próprio Divaldo, e o trabalho de preparação foi suficientemente visível no resultado para merecer elogios específicos da crítica mais favorável. A relação entre Divaldo e Ninson de Souza Pereira, o outro cofundador da Mansão do Caminho, é uma das histórias de amizade mais extraordinárias do espiritismo brasileiro do século XX. E o filme dedica-lhe uma atenção que, ainda que não alcance a profundidade que a relação merecia, consegue transmitir a essência desse vínculo. Dois homens que se conheceram em 1945. Quando Ninson se inscreveu na escola de datilografia onde Divaldo ensinava, que se tornaram inseparáveis com a rapidez que só ocorre quando dois temperamentos se reconhecem mutuamente e que, durante décadas, dividiram entre si as tarefas do projeto de vida compartilhado com a naturalidade orgânica de quem encontrou no outro a metade complementar de sua própria vocação.
O episódio fílmico da fundação da Mansão do Caminho, narrado como o cumprimento de uma promessa espiritual que ambos tinham feito sob a guia de Joana de Ângeles, tem a qualidade de um ato fundacional que o filme reveste com a gravidade ritual que corresponde aos momentos em que a história pessoal dos indivíduos se funde com a história de uma instituição que os sobreviverá. A instituição que hoje, mais de 70 anos após sua fundação, atende diariamente a mais de 5.000 pessoas em suas instalações no bairro de Pau da Lima, com quase 2.000 alunos que vão da creche ao ensino médio e atendimento médico gratuito em 34 especialidades, é o monumento mais eloquente ao poder transformador que o filme tenta capturar em seus 119 minutos. A análise dos recursos de linguagem cinematográfica empregados em Divaldo, O Mensageiro da Paz, revela uma obra construída com ambição técnica genuína, ainda que os resultados nem sempre sejam uniformes. A fotografia de Jean-Benoît Crépon é provavelmente o elemento que mais contribui para elevar o nível geral da produção acima da média do cinema espírita brasileiro precedente e merece uma leitura atenta de suas decisões cromáticas e de iluminação. O diretor de fotografia optou por uma paleta dominada por tons quentes para os interiores do interior baiano da infância e da adolescência. Uma calor que evoca tanto a textura física do Nordeste, com suas cores ocre e terracota, quanto a calidez emocional de um mundo comunitário no qual até o sofrimento é vivenciado na proximidade com os outros. Esta paleta quente contrasta sistematicamente com os tons azuis que Crépon utiliza quando Joana de Ângeles ou qualquer outro espírito faz sua aparição no campo visual do protagonista, criando uma dicotomia cromática que funciona como um código semiótico persistente. O azul é a cor do mundo espiritual, daquilo que transcende os limites do perceptível pelos sentidos ordinários, e sua presença no quadro sinaliza instantaneamente ao espectador que a fronteira entre o visível e o invisível foi cruzada. Esta associação entre o azul celeste e a espiritualidade não é uma invenção do filme, mas tem raízes profundas na iconografia religiosa cristã ocidental, onde o azul é a cor da Virgem Maria e da dimensão divina, mas Crépon a adapta e a personaliza com soluções de luz que fazem do código algo mais do que uma convenção decorativa. A composição de quadro no filme mostra uma consciência da geometria do enquadramento que vai além da mera funcionalidade narrativa. Nas cenas da infância, Crépon e Mello optam frequentemente por enquadramentos que situam o menino Divaldo em posições baixas do quadro, dominado por um espaço que o supera e que frequentemente contém elementos arquitetônicos ou naturais que se elevam sobre ele, sublinhando visualmente sua condição de pequeno ser em um mundo que o excede e o amedronta. À medida que o relato avança para a juventude e a maturidade, os enquadramentos vão se modificando para atribuir ao protagonista posições progressivamente mais centrais e equilibradas dentro do quadro. Uma progressão visual que reforça o arco dramático do personagem sem necessidade de palavras explicativas. Os primeiros planos do rosto do jovem Divaldo, nos momentos de contato com os espíritos, são momentos de particular intensidade luminosa na fotografia de Crépon, pois o diretor de fotografia ilumina o rosto do ator com uma luz que vem de ângulos inesperados, criando sombras e gradientes que sugerem a simultaneidade de dimensões que o personagem está habitando nesses instantes. Esta iluminação expressionista aplicada a um contexto realista é um dos traços mais interessantes da linguagem visual do filme e sua consistência ao longo da obra contribui para criar uma identidade estética reconhecível. A montagem do filme, assinada por João Branco, foi objeto de opiniões divergentes na crítica. Alguns resenhistas apontaram o uso de certos recursos de edição como particularidades que acrescentavam interesse ao fluxo narrativo convencional da cinebiografia. Enquanto outros criticaram sequências nas quais o ritmo da montagem perdia coerência, alternando momentos de fluidez dramática com outros de torpeza mecânica que interrompiam o fluxo emocional. Esta inconsistência rítmica foi vinculada por alguns analistas aos problemas de roteiro,
argumentando que a edição não pode resolver tensões estruturais que a escrita deixou sem solução, pelo que as falhas de ritmo seriam o sintoma visível de conflitos mais profundos na construção dramática do material. A montagem das sequências de mediunidade, em particular, apresentava o desafio de encontrar um ritmo que respeitasse a gravidade espiritual do momento, sem cair na lentidão solene que paralisa o espectador, e os resultados foram variáveis. Alguns desses momentos conseguiram a quietude tensa que buscavam, enquanto outros simplesmente estanharam onde deveriam ter vibrado. A música de Hilton Raw, que na opinião popular foi considerada um dos ativos mais efetivos da produção, adicionava nessas sequências uma camada emocional que compensava, em parte, os desequilíbrios da montagem, embora também fosse, precisamente nesses momentos, quando a tendência da partitura para o sublinhado sentimental se tornava mais discutível sob uma perspectiva de rigor cinematográfico. A direção de arte de Cláudia Tersaroli merece um reconhecimento específico pela capacidade que demonstrou em construir um Brasil do passado, reconhecível e convincente, com os recursos limitados que o orçamento da produção permitia. A recriação de Feira de Santana nos anos 30 e 40, com suas ruas de terra batida, suas casas de adobe pintadas em cores vivas e desbotadas, seu mercado de vozes e mercadorias, sua igreja de pedra como centro gravitacional da vida comunitária, tem a autenticidade de uma investigação histórica convertida em espaço habitável, de um passado recuperado não como postal nostálgico, mas como entorno vivo que dá condição aos personagens que o habitam. A transição para o Salvador das décadas de 40 e 50, com sua arquitetura colonial e sua vida urbana em plena ebulição modernizadora, acrescenta outra camada de riqueza visual que o filme explora com inteligência, ressaltando o contraste entre o mundo fechado da província e a abertura, por vezes desorientadora, da cidade grande. Os figurinos de Carla Monteiro reforçam esta dimensão temporal com uma atenção aos tecidos, aos cortes e aos detalhes de indumentária de época que teria sido fácil negligenciar em uma produção com as restrições orçamentárias desta. O design específico do figurino da entidade Joana de Ângeles, com seus tecidos brancos e formas flutuantes que sugerem a leveza de quem já não está sujeito ao peso da encarnação, é uma solução de figurino cinematograficamente eficaz que equilibra o simbólico e o poético sem cair na banalidade do disfarce angelical convencional. A trilha sonora original de Hilton Raw é um elemento que divide os analistas da obra entre aqueles que a consideram um de seus pilares emocionais mais efetivos e os que a percebem como um dos sintomas mais claros de uma tendência ao sublinhado sentimental excessivo que mina a autonomia do espectador. A partitura de Raw apoia-se em cordas líricas e em passagens corais de inspiração vagamente sacra, que criam um ambiente sonoro apropriadamente espiritual para a história narrada, mas que, em certos momentos, assume um protagonismo que compete com a imagem em vez de servi-la, como se a música temesse que o espectador não estivesse sentindo o suficiente sem que ela o indicasse. Esta tendência ao sublinhado musical excessivo não é, de forma alguma, um defeito exclusivo do cinema espírita brasileiro, mas sim um dos vícios do cinema popular de vocação emotiva em todo o mundo. Mas é particularmente visível no caso de Divaldo, o mensageiro da paz, porque alguns momentos do filme teriam ganhado enormemente com o silêncio ou com uma música mais discreta que tivesse deixado a atuação e a imagem falarem por si mesmas. Por contraste, os momentos em que a música encontra um equilíbrio entre presença e descrição são também os momentos em que o filme atinge seus níveis de maior pureza cinematográfica, o que sugere que as ferramentas estavam disponíveis e que o problema era de concepção, não de capacidade. O design sonoro geral do filme, com a supervisão de Rodrigo Ferrante e o registro de som direto de Ricardo Cadila, contribui de maneira significativa para a construção do mundo diegético. O Nordeste brasileiro da primeira metade do século XX tinha uma textura sonora muito específica, feita de ruídos domésticos, vozes em dialeto, instrumentos de música popular, animais de fazenda e os sons inconfundíveis de uma natureza tropical que cercava a vida cotidiana com sua presença constante. E o trabalho de som do filme recupera essa textura com uma fidelidade que ancora o espectador no tempo e no lugar do relato, sem que seja necessário nenhum outro artifício de contextualização. A diferença entre a textura sonora de Feira de Santana e a de Salvador, com o burburinho mais complexo e anônimo da cidade grande,
seus bondes e seus mercados mais vastos, funciona como um reforço da transição geográfica e psicológica do protagonista, que opera abaixo do nível da percepção consciente do espectador, mas que contribui para a imersão emocional de maneira não desprezível. Nas sequências de mediunidade, o design sonoro opta por uma redução radical do ambiente acústico que cria um espaço de silêncio quase físico ao redor do protagonista, reforçando a ideia de que o contato com o mundo espiritual implica uma suspensão dos ruídos do mundo material, uma forma auditiva de sugerir o limiar entre duas dimensões que a imagem sozinha não teria podido sustentar sem recorrer à espetacularidade dos efeitos visuais. A análise temática de Divaldo, O Mensageiro da Paz, revela uma obra que, apesar de suas limitações formais, aborda um conjunto de perguntas filosóficas e espirituais de considerável profundidade. A pergunta mais fundamental que o filme levanta, através da história do menino de Feira de Santana que ouve vozes e vê mortos, e que não encontrará em seu entorno imediato as ferramentas conceituais para compreender o que experimenta, é a pergunta sobre a natureza da diferença e sobre o que uma sociedade faz com os indivíduos que não cabem em suas categorias de compreensão. A experiência de Divaldo criança é, neste sentido, uma versão intensificada e espiritualmente carregada da experiência de todo ser humano que possui uma sensibilidade, uma capacidade ou uma visão que seu entorno não sabe reconhecer nem valorizar. E a resolução dessa situação através da comunidade espírita, que oferece um marco de significado para o que era pura incompreensão, propõe uma resposta concreta à pergunta sobre qual papel desempenham as comunidades de sentido na vida dos indivíduos que se sentem fora de lugar no mundo em que lhes tocou nascer. Esta resposta não é privativa do espiritismo, mas pode ser generalizada a toda a comunidade humana que outorgue dignidade e pertencimento àqueles que a sociedade majoritária exclui. E é precisamente nessa capacidade de generalização onde o tema do filme adquire sua dimensão filosófica mais universal. A questão da vocação e da fidelidade a uma missão que transcende o interesse pessoal é outro dos grandes temas do filme, intimamente ligado à tradição filosófica e religiosa que considera a existência humana como um projeto de serviço a algo maior que si mesmo. A figura de Divaldo Franco, tal como o cinema a constrói, não é a do gênio que realiza seu talento em benefício próprio, nem a do herói que impõe sua vontade sobre o mundo, mas a do servidor, que renuncia voluntariamente às gratificações do eu para colocar-se a serviço dos outros e do plano que as entidades espirituais superiores lhe traçaram. Esta figura do servidor voluntário tem uma genealogia filosófica que vai dos evangelhos aos grandes pensadores do humanismo secular, e sua encarnação cinematográfica na figura de Divaldo permite ao filme dialogar, ainda que sem dizê-lo explicitamente, com contradições de pensamento que vão além dos limites estritos do espiritismo kardecista. A renúncia de Divaldo à vida familiar convencional, aos prazeres do eu privado, a acumulação de bens materiais e seu investimento total no projeto da Mansão do Caminho e na propagação da doutrina espírita por mais de 60 países, é apresentada no filme não como sacrifício, mas como realização, não como renúncia, mas como escolha, o que inverte a lógica ordinária do benefício pessoal e propõe uma escala de valores alternativa à que rege o mundo da competição econômica e o individualismo possessivo. A tensão entre razão e fé é outro dos eixos temáticos que o filme tece ao longo de seu relato e o faz de uma maneira que revela tanto sua força quanto suas limitações filosóficas. O espiritismo kardecista apresentou-se desde sua origem como uma doutrina que não pedia a seus praticantes uma fé cega, mas uma adesão racional a princípios que, segundo Kardec, a investigação rigorosa poderia corroborar, distinguindo-se assim do dogmatismo eclesiástico que exigia a submissão da razão à autoridade revelada. Esta pretensão de racionalidade tem sido o ponto mais debatido do espiritismo nos 2 séculos de história da doutrina, pois os críticos apontam que a racionalidade da qual o kardecismo presume é, na realidade, uma racionalidade seletiva que aceita a experiência mediúnica como prova de suas afirmações,
mas que não se submete aos critérios de falseabilidade que a ciência empírica exige. O filme não entra neste debate com a profundidade que exigiria um tratamento filosoficamente honesto do tema, preferindo, em vez disso, ilustrar a racionalidade espírita através dos diálogos em que Divaldo responde a interlocutores céticos com argumentos que, na lógica do relato, resultam sempre convincentes, sem que o espectador tenha acesso à perspectiva do cético como algo além de um obstáculo retórico no caminho do protagonista. Essa limitação filosófica é uma consequência lógica da posição institucional do filme, que não podia se permitir uma representação genuinamente aberta do debate, mas que, como resultado, fecha a obra à possibilidade de ressoar entre espectadores que teriam agradecido um tratamento mais dialógico da tensão entre visão de mundo e racionalidade. A relação com a morte e a sobrevivência da alma é naturalmente o tema filosófico mais central de toda a doutrina espírita e, por extensão, do filme que narra a vida de um de seus maiores propagadores. O Espiritismo propõe que a morte física não é o fim da existência consciente, mas uma transição para outro plano da realidade e que os espíritos que desencarnaram continuam existindo, evoluindo e, em certos casos, comunicando-se com os vivos através de mediadores dotados de capacidade mediúnica. Essa concepção, que o filme assume como realidade de seu universo diegético, sem submetê-la a qualquer questionamento crítico, tem consequências filosóficas e psicológicas de grande alcance que o relato não deixa de explorar em seus melhores momentos. A presença de Joana de Angelis como guia que orienta Divaldo a partir do plano espiritual propõe cinematograficamente uma imagem da relação entre vivos e mortos, que não é a do luto e da perda, mas a da continuidade e da colaboração. Uma imagem que tem o poder de transformar a experiência de luto dos espectadores que se identifiquem com ela. O filme não pretende demonstrar a realidade da comunicação mediúnica, mas narrar como um homem viveu essa realidade como sua experiência mais íntima e determinante. E nessa declaração narrativa de humildade epistêmica reside, paradoxalmente, uma de suas maiores forças. A questão da reencarnação, que o espiritismo kardecista adota como um de seus princípios doutrinários fundamentais, tem implicações filosóficas que o filme aborda principalmente através do personagem do espírito obsessor, que representa a persistência de dívidas kármicas contraídas em vidas anteriores e que Divaldo deve resolver na vida presente. Essa dimensão do relato introduz na narrativa biográfica convencional um elemento de temporalidade estendida que transcende os limites da vida individual, sugerindo que os conflitos que o protagonista enfrenta não são apenas pessoais, mas também transtemporais. Não apenas o resultado de sua história individual, mas de uma história da alma que se desdobra ao longo de múltiplas encarnações. A reencarnação, como princípio filosófico, implica uma concepção da justiça moral radicalmente diferente da que oferecem as religiões de uma única vida, pois distribui o sofrimento e a recompensa ao longo de um processo de evolução que nenhuma vida isolada pode compreender em sua totalidade, e propõe que as adversidades do presente são sempre oportunidades de evolução antes que castigos arbitrários. O filme transmite essa concepção com a naturalidade de quem a habita antes de explicá-la, o que lhe confere uma fluidez doutrinária que os momentos mais didáticos do filme nem sempre conseguem alcançar. A filantropia como prática espiritual e como resposta à desigualdade social é talvez o tema mais explicitamente social do filme e o que o conecta com as preocupações mais urgentes do Brasil contemporâneo. A Mansão do Caminho, tal como o filme a apresenta em seu processo de fundação, não é somente uma obra de caridade no sentido filantrópico convencional, mas a materialização de um princípio doutrinário que estabelece que não há progresso espiritual possível sem o serviço aos mais necessitados. Que a evolução da alma não pode se separar da transformação das condições materiais daqueles que sofrem. Que a espiritualidade genuína não se mede pela intensidade da fé interior, mas pela consequência prática dessa fé no mundo dos fatos.
Essa concepção tem ecos profundos na teologia da libertação latino-americana, no pensamento social cristão, nas tradições filantrópicas do humanismo laico e na ética do cuidado da filosofia contemporânea. E o filme sugere, sem articulá-lo explicitamente, que a figura de Divaldo Franco pertence a essa tradição mais ampla de humanismo prático que transcende os limites de qualquer adscrição doutrinária particular para dialogar com o melhor dos impulsos altruístas da experiência humana. Essa capacidade de ressoar além dos limites do público espírita e de falar a todos os que compartilham a convicção de que o mundo pode e deve ser melhorado através da ação compassiva e organizada é uma das maiores conquistas implícitas do projeto. O tema da identidade e da construção do ser através da provação é outro dos fios filosóficos que percorre a obra de princípio a fim. O Divaldo que conhecemos no início do relato é um ser radicalmente incompleto, uma criança cuja identidade está fragmentada, entre o mundo que seus sentidos ordinários percebem e o mundo invisível que se lhe impõe sem que ele o tenha buscado, entre o amor de sua mãe e a rejeição de seu pai, entre seu próprio desejo de ser como os outros e a diferença insuprimível que o marca desde os primeiros anos. O arco narrativo do personagem é, nesse sentido, um asterisco Bildungsroman espiritual, um romance de formação no qual o protagonista não aprende simplesmente um ofício ou uma habilidade, mas uma maneira de ser no mundo que integra todas as suas contradições em uma identidade coerente e fecunda. Essa integração não ocorre através da supressão da diferença, mas através de sua assunção e sua transformação em vocação. E o filme, quando atinge seus melhores momentos, consegue comunicar o processo dessa transformação com a verdade emocional que distingue a arte genuína da mera edificação moral. A pergunta sobre se podemos nos fazer a nós mesmos ou se somos construídos por forças que não escolhemos. A pergunta sobre a liberdade e a determinação na configuração do caráter é uma das questões filosóficas mais fundamentais que a experiência de Divaldo Franco, tal como o cinema a narra, coloca sobre a mesa. A recepção crítica de Divaldo, o Mensageiro da Paz, foi, como seria de esperar de uma obra destas características, marcadamente dividida entre os resenhistas da imprensa cinematográfica profissional e o público em geral, com uma divergência de avaliações que, em si mesma, é um fenômeno digno de análise sociológica e cinematográfica. A crítica especializada tendeu a apontar com precisão os problemas de roteiro que já analisamos, os diálogos artificiais e por vezes arcaizantes que dificultavam a naturalidade dramática, os personagens secundários insuficientemente desenvolvidos, as subtramas que se abriam e não se fechavam, a tendência ao didatismo doutrinário nos momentos de menor inspiração. O portal Cinema com Rapadura, em uma resenha representativa deste setor crítico, intitulou explicitamente sua análise com a fórmula de que o filme tinha uma boa mensagem, mas era um mau filme, apontando os problemas estruturais de roteiro e direção de atores como os fatores que impediam que a obra alcançasse a altura de suas ambições. Outras resenhas em publicações como Nosso Cinema apontaram que o filme ignorava deliberadamente o lado humano do protagonista em favor da santificação do personagem, o que resultava em um retrato que ganhava em elevação espiritual o que perdia em complexidade psicológica. Esta crítica ao caráter hagiográfico da obra, a sua renúncia a explorar as contradições e as sombras do ser humano real, foi um dos motivos mais recorrentes na recepção crítica negativa. O público geral, por outro lado, respondeu ao filme com um entusiasmo leal que caracteriza o público espírita brasileiro quando se sente convocado por uma obra que honra suas figuras mais queridas. As críticas de espectadores em portais como Adoro Cinema estão povoadas de testemunhos de pessoas que saíram da sala de projeção profundamente emocionadas, que descreveram a experiência como uma oportunidade de reflexão sobre os valores da própria vida, que convidavam outros a ver o filme com o coração aberto e sem os preconceitos do preciosismo crítico. Esta resposta popular não é trivial nem pode ser descartada como mero fervor religioso acrítico. O fato de que a história de um homem,
que renunciou ao conforto pessoal para dedicar sua vida inteira ao serviço aos mais pobres, causava em milhares de espectadores um abalo emocional que os levava a sair da sala com, segundo diziam, vergonha de seu próprio egocentrismo e renovada vontade de viver de maneira mais generosa. Fala de um poder real da obra que a crítica profissional, com sua agenda formal e sua desconfiança quanto à emoção não mediada, tendia a subestimar. A nota de 8,2 de 10 no IMDb, baseada em mais de 500 avaliações, e a pontuação igualmente alta em diversas plataformas de resenhas de fãs confirmam que o filme alcançou em seu público natural um impacto que vai além da mera satisfação devocional. A dimensão fílmica da estreia foi também, inevitavelmente, a de um evento comunitário para a comunidade espírita brasileira, o que adicionava à recepção da obra uma camada de significado social que a distinguia da recepção estritamente cinematográfica. Os centros espíritas de todo o Brasil organizaram saídas coletivas ao cinema, como tinham feito com as produções anteriores do gênero, transformando a ida ao filme em um ato de coesão comunitária e de reafirmação da identidade doutrinária, tanto quanto em um consumo cultural individual. Esta função de catalisador de identidade comunitária é uma das dimensões que a crítica cinematográfica profissional raramente contempla em seus marcos de análise, mas que é essencial para compreender o fenômeno social completo que rodeia o cinema espírita brasileiro deste período. O livro de bastidores, escrito pela jornalista Daniela Miliari e publicado simultaneamente com a estreia do filme, que incluía entrevistas com o diretor, o elenco e o próprio Divaldo Franco sobre a experiência de ver sua vida levada às telas, ampliou a vida do projeto para além dos limites da sala de cinema e o tornou um objeto cultural de múltiplas camadas que podiam ser consumidas em diferentes registros e com diferentes propósitos. Esta estratégia de extensão do universo narrativo, para além do filme em si, é uma prática habitual do cinema de grande impacto popular e sua aplicação ao contexto do cinema espírita brasileiro reflete a sofisticação com que seus produtores aprenderam a gerir seus projetos como fenômenos culturais integrais. A atuação central do filme, distribuída entre 3 intérpretes, merece uma análise diferenciada, que leve em conta tanto as condições em que cada um desenvolveu seu trabalho quanto os resultados concretos que cada interpretação produziu na tela. Io Bravo, que interpreta o Divaldo criança, enfrenta a tarefa mais delicada em certo sentido, pois as atuações infantis no cinema dependem em uma proporção extraordinária da direção e da capacidade do diretor de extrair algo das crianças atrizes. Não uma atuação técnica, mas uma presença autêntica. Neste caso, Bravo conseguiu projetar a mistura de medo e estranha paz que deveria caracterizar uma criança que aprendeu a coexistir com o invisível, e sua maneira de olhar para os espaços vazios, onde o espectador sabe que existem presenças que só ele pode ver, tem uma precisão expressiva que o roteiro apenas podia indicar, mas que o ator precisava construir a partir de seu próprio corpo e de sua própria sensibilidade. E o meu, que assume o personagem na fase da juventude e que é, na prática, o intérprete que carrega o maior peso de tempo de tela na obra, foi unanimemente apontado como a revelação atoral do conjunto e seu trabalho merece todos os elogios que recebeu. Ele construiu um Divaldo jovem cheio de nuances, de hesitações honestas, de momentos em que o personagem não sabe se está fazendo a coisa certa, de instantes de humor involuntário e de uma humanidade que contrastava favoravelmente com a tendência santificadora do roteiro. Sua interpretação foi a que mais claramente evitou a armadilha da hagiografia para oferecer um ser humano completo em processo de formação, e sua presença nas cenas do Centro Espírita de Salvador e nas sequências de contato mediúnico dava a essas sequências uma credibilidade dramática que o roteiro, sozinho, não teria conseguido gerar. Bruno Garcia, que interpreta o Divaldo adulto no trecho final do relato, é o ator mais conhecido do trio protagonista dentro do mainstream do cinema e da televisão brasileira, e sua participação no projeto conferia visibilidade comercial e reconhecimento popular. A crítica, no entanto, foi relativamente dura com sua interpretação, apontando que Garcia tendia a reproduzir seu registro habitual de ator midiático,
sem construir com suficiente especificidade o caráter único do personagem que encarnava. A crítica do portal Nosso Cinema foi particularmente direta ao afirmar que Garcia vivia o papel de sempre, ele mesmo, acrescentado que seu pouco tempo em tela era mais um ativo do que um passivo da produção. Essa avaliação é talvez um pouco severa, pois a fragilidade interpretativa de Garcia no papel é também resultado das limitações do roteiro no terceiro ato, que lhe proporciona menos material dramático autêntico do que o segundo ato proporcionou a Guilherme Lobo. E atribuir exclusivamente ao ator as consequências das fraquezas do texto é uma simplificação que não fazia justiça à complexidade do conjunto. Regiane Alves, em seu papel de Joana de Ângeles, construiu seu trabalho sobre uma investigação pessoal da figura espiritual que interpretava, trabalhando sua voz e sua gestualidade em direção a uma alteridade sutil que a diferenciava de todos os outros personagens do filme, sem recorrer aos tropos convencionais da representação do sobrenatural. O personagem de Ninson de Souza Pereira, interpretado por Osvaldo Mil, é um dos que o filme trata com maior insuficiência dramática, o que é particularmente lamentável dado o peso histórico e humano que este personagem tem na vida real. Ninson não era apenas o amigo e companheiro de Divaldo, mas o cofundador da Mansão do Caminho e o complemento humano indispensável de um projeto que, sem ele, teria tido uma dimensão completamente diferente. Reduzi-lo a uma presença secundária de apoio emocional ao protagonista é um empobrecimento do relato que reflete a dificuldade estrutural da cinebiografia convencional em dar conta das relações de colaboração e cocriação que, na vida real, são tão determinantes quanto o gênio individual. A amizade entre Divaldo e Ninson, que começou quando este último se inscreveu na escola de datilografia onde o primeiro lecionava em 1945 e que duraria até a morte de Ninson, foi o substrato humano sobre o qual se edificou todo o projeto da Mansão do Caminho, e o filme teria ganhado muito se dedicasse ao desenvolvimento dessa relação, o espaço e a profundidade que sua importância histórica e humana mereciam. O personagem de Ana Cecília Costa como Laura, uma das mulheres que cercaram Divaldo em sua etapa soteropolitana, adiciona uma dimensão de comunidade feminina ao relato que também poderia ter sido desenvolvida com maior riqueza, especialmente no que se refere ao papel que as mulheres têm desempenhado historicamente na vida dos centros espíritas brasileiros. Marcos Veras como espírito obsessor é talvez o personagem mais dramaticamente ambicioso do elenco, pois sua função no relato é representar a dimensão de sombra que espreita o protagonista, o reverso escuro do dom mediúnico, que não apenas permite a comunicação com entidades elevadas, mas também a vulnerabilidade diante das perturbadoras. Veras construiu seu trabalho sobre uma fisicalidade que evoca o desconforto de uma presença que não pertence ao mundo dos vivos, mas que atua sobre ele com a urgência obsessiva de quem tem contas pendentes a saldar. E os momentos em que seu personagem enfrenta o Divaldo adulto possuem a energia do confronto direto que outros trechos do filme necessitavam com mais urgência. Estes momentos são também os que mais claramente revelam a dívida implícita que o tipo de narrativa espírita que o filme pratica tem com certas tradições do cinema de horror psicológico. Pois a noção de um espírito que não encontrou seu caminho e que se adere aos vivos com uma energia perturbadora é estruturalmente equivalente à noção de espectro que percorre a história do gênero. Embora o espiritismo kardecista dê a essa figura uma interpretação moral e evolutiva que o cinema de horror raramente contempla. Esta convergência estrutural entre a narrativa espírita e a narrativa de terror é um território filosófico e cinematográfico que o filme de Melo Roa não se atreve a explorar com a radicalidade que teria resultado em uma obra verdadeiramente singular. A herança cinematográfica de Divaldo, o mensageiro da paz dentro do cinema espírita brasileiro é inseparável da discussão sobre a possibilidade mesma de se fazer grande cinema dentro dos limites de uma cinematografia religiosa de comunidade. O cinema espírita brasileiro enfrenta, de maneira amplificada,
os mesmos problemas que enfrenta todo cinema que nasce de uma comunidade de fé específica. A tensão entre a fidelidade doutrinária que a comunidade patrocinadora exige e a liberdade artística que o cinema necessita para ser genuinamente expressivo. A tendência à geografia que sacrifica a complexidade humana no altar da exemplaridade espiritual. A dificuldade de comunicar experiências que são, por definição, de natureza interior e invisível através de um meio que funciona pelo visível e pelo exterior. Que Divaldo, o mensageiro da paz, tem alcançado resultados técnicos notavelmente superiores à maior parte do cinema espírita brasileiro que o precedeu, especialmente no que diz respeito à fotografia, ao design de produção e a algumas interpretações, é já um feito significativo que a crítica mais rigorosa deveria reconhecer, junto às suas legítimas observações sobre as debilidades estruturais, que, ao mesmo tempo, não tenha conseguido superar de todos os limites do seu próprio gênero é uma constatação que não invalida os seus méritos, mas que o situa no seu contexto apropriado. O impacto do filme sobre a percepção pública da figura de Divaldo Franco foi, para a própria comunidade espírita, um resultado que transcendia os critérios habituais de avaliação cinematográfica. A possibilidade de que gerações mais jovens de brasileiros, que não tinham crescido ouvindo os discursos do médium baiano, pudessem acessar a sua história. Através da tela grande, era em si mesma uma forma de extensão do legado espiritual que a Federação Espírita Brasileira via como um dos objetivos centrais do projeto. Nesse sentido, o filme funcionou efetivamente como um vetor de transmissão intergeracional de uma figura que o espiritismo brasileiro considera um dos seus grandes protagonistas do século XX. E a coincidência histórica de que Divaldo Franco faleceu em 13 de maio de 2025, aos 98 anos de idade, confere ao filme, retrospectivamente, o valor de um documento biográfico vivo que registrou os traços essenciais de uma vida excepcional antes de seu protagonista se encaminhar para o desencarne, que a própria doutrina espírita considera o início da verdadeira continuação da existência. O filme, que em 2019 narrou a juventude e a primeira maturidade de um homem de 92 anos, tornou-se, a partir de 2025, um dos poucos vestígios cinematográficos dessa existência. Esse valor documental e memorial acrescenta à obra uma dimensão que, no momento de sua estreia, era apenas potencial e que o tempo tornou real. A questão sobre o lugar de Divaldo, o mensageiro da paz na história do cinema brasileiro requer uma honestidade dupla. A honestidade de reconhecer suas limitações dentro dos marcos de avaliação do cinema como arte e a honestidade de reconhecer seu poder dentro do marco mais específico do cinema como prática cultural comunitária. Dentro do primeiro marco, o filme é uma obra de méritos técnicos desiguais, de roteiro inconsistente e de ambição artística superior às suas possibilidades de realização plena. Uma obra que vislumbra sem sempre alcançar. Dentro do segundo marco, é um documento cultural de considerável importância, um momento em que uma comunidade de milhões de pessoas encontrou refletida na tela uma história que reconhecia como sua, uma reafirmação cinematográfica de valores que a cultura dominante do mercado e do espetáculo raramente celebra com a seriedade que merecem. Essas duas leituras não se excluem, mas se complementam. E a crítica que pretende que apenas uma delas importa está escolhendo o conforto da parcialidade sobre a dificuldade da compreensão integral. O cinema, como toda forma de expressão humana, existe em múltiplos registros simultaneamente e julgá-lo com uma única escala é sempre uma simplificação que empobrece a discussão antes de enriquecê-la. O legado do filme pode ser rastreado também na maneira como contribuiu para solidificar os padrões de produção do cinema espírita brasileiro, elevando a barra técnica e artística a que as produções posteriores do gênero deveriam aspirar. A demonstração de que era possível fazer cinematografia espírita com fotografia de qualidade internacional, com atuações que em seus melhores momentos alcançavam a dignidade do cinema artístico e com um design de produção que recriava o passado com autenticidade histórica,
teve um efeito de precedente na indústria que vai além do impacto imediato da recepção do próprio filme. Os produtores e distribuidores que tinham apostado na obra podiam apontar seus êxitos técnicos para argumentar que o mercado espírita podia e devia exigir maior qualidade cinematográfica. E os realizadores que viriam depois teriam na fotografia de Crepon e na interpretação de Lobo referências concretas do que era possível dentro das limitações orçamentárias e doutrinárias do gênero. Esta função de referência para o futuro do gênero é uma forma de herança que nem sempre se associa às obras de recepção dividida, mas que pode ser tão duradoura e significativa quanto o impacto das obras unanimemente celebradas. A última reflexão que o filme merece, sob a perspectiva do cinema como forma de conhecimento e de exploração da experiência humana, tem a ver com a pergunta que subjaz a toda a cinebiografia. O que o espectador pode conhecer de um ser humano através de 119 minutos de imagens seletivas e reconstruídas? A vida de Divaldo Franco, com seus 98 anos de extensão, seus milhares de conferências em mais de 60 países, suas mais de 250 obras psicografadas, seus milhares de filhos adotivos e sua instituição de caridade que mudou a vida de centenas de milhares de pessoas, ultrapassa infinitamente os limites de qualquer filme possível. O que Divaldo, o mensageiro da paz, oferece não é a vida de Divaldo Franco, mas um Divaldo Franco possível, um retrato construído a partir de seleções e ênfases que revelam tanto o que a equipe criativa viu no personagem quanto o que decidiu não ver ou não mostrar. Este caráter necessariamente parcial de toda representação biográfica não é uma fraqueza específica deste filme, mas uma condição ontológica de toda tentativa de traduzir uma vida humana em forma cinematográfica. E reconhecê-lo não é resignação, mas precisão intelectual. O valor do filme não está intercapturado à totalidade de uma existência extraordinária, mas em ter aberto uma janela através da qual espectadores que nunca ouviram Divaldo falar, nem leram seus livros, nem visitaram a Mansão do Caminho, pudessem vislumbrar o que essa vida representa como possibilidade humana. A imagem final que o filme propõe, com o idoso Divaldo de 92 anos falando a uma multidão com a mesma energia serena que deve ter tido o menino que ouvia vozes no interior da Bahia, é uma imagem circular que converte toda a obra em um arco temporal extraordinário, na demonstração de que as sementes semeadas na escuridão de uma infância incompreendida podem florescer em uma vida de plenitude e serviço que se estende por quase um século. Esta circularidade narrativa não é apenas um recurso cinematográfico de encerramento satisfatório, mas uma afirmação filosófica sobre a continuidade do eu através do tempo, sobre a persistência do propósito original de uma alma além de todas as transformações que a vida impõe, sobre a possibilidade de que um ser humano chegue ao final de seu caminho com a certeza de ter sido fiel ao melhor impulso de seu próprio coração. Que esta afirmação se faça através do cinema com suas imagens e seus sons, com suas luzes e suas sombras, com seus atores que encarnam outros e com sua música que ordena a emoção antes que o espectador possa articulá-la. É um lembrete de que o cinema continua sendo, quando se permite, um dos instrumentos mais poderosos que a humanidade possui para perguntar-se coletivamente quem somos e quem poderíamos ser. Divaldo, o mensageiro da paz é, em última instância, um filme que tem a coragem de perguntar se é possível uma vida completamente a serviço dos outros e que responde afirmativamente, não com argumentos, mas com imagens, não com doutrina, mas com a história concreta de um ser humano que viveu essa possibilidade durante 98 anos. O cinema não pode verificar as afirmações teológicas do Espiritismo, não pode confirmar nem refutar a realidade da comunicação mediúnica. Não pode decidir se Joana de Ângeles ditou seus livros a partir do mundo espiritual ou se são a criação literária extraordinária de um médium de talento excepcional.
Mas pode, e em seus melhores momentos este filme consegue, mostrar o que uma vida de convicção absoluta e de serviço incansável produz no mundo dos fatos. As instituições construídas tijolo a tijolo, as crianças resgatadas da miséria, as pessoas tocadas por uma palavra que chegou no momento certo, o tecido da humanidade que um único indivíduo determinado pode contribuir para reparar. Nesse registro do concreto e do verificável é onde o filme de Mello fala mais claramente, e onde sua proposta, para além de qualquer análise cinematográfica de suas virtudes e suas limitações formais, alcança sua dimensão mais duradoura como testemunho do que significa viver com a intensidade total de uma vocação reconhecida e aceita sem reservas. O cinema, como dizia André Bazin, é a arte da realidade, e a realidade da Mansão do Caminho, com suas 5.000 pessoas atendidas a cada dia, é mais eloquente que qualquer argumento filosófico ou qualquer efeito visual sobre a natureza do impacto de uma vida vivida a serviço dos outros. Que um filme de 119 minutos seja capaz de levar a esse espaço espectadores que nunca teriam chegado a ele por outros meios já é uma conquista que justifica sua existência independentemente de sua qualificação cinematográfica, e que essa conquista seja alcançada através de imagens belas, atuações honestas e de uma linguagem visual que em seus melhores momentos transcende os limites do gênero para tocar algo universal na experiência humana. É a demonstração de que até o cinema imperfeito, o cinema que não consegue ser tudo o que aspira a ser, pode cumprir funções de conhecimento e de ressonância emocional que justificam cada fotograma de sua existência. Divaldo, O Mensageiro da Paz não é uma obra-prima, é algo mais modesto e, às vezes, mais útil que uma obra-prima. É uma testemunha cinematográfica de uma vida que mereceu ser testemunhada, e nessa função de testemunha fiel reside a maior justificativa de sua existência como objeto cultural vivo e vigente.